Pare tudo o que você está fazendo agora. Respire fundo, porque o que você vai ouvir pode transformar a maneira como você enxerga o Evangelho. Marcos capítulo 2 é conhecido por muitos. A cura do paralítico, a fé dos amigos que abriram um teto de uma casa lotada, a multidão em volta, Jesus ensinando. A cena parece simples, familiar. Mas e se eu te dissesse que existe um detalhe ali? Um detalhe escondido, sutil, profundo, que quase ninguém percebe. Um detalhe que revela não só um milagre, mas a identidade de Jesus, a essência do que ele veio fazer na Terra. E esse detalhe pode estar passando despercebido por você. Não estamos falando apenas de uma cura, não estamos falando apenas de uma maca, de pernas imóveis ou de um teto quebrado. Estamos falando de algo muito mais profundo. Porque quando o paralítico desce diante de Jesus, todos esperam milagre físico. Todos esperam ouvir: levanta-te e anda. Mas não é isso que Jesus diz. Ele olha para o homem e declara algo que muda tudo. Filho, os teus pecados estão perdoados. Essa frase, que muitos leem rapidamente, carrega uma revelação explosiva. Ela não é apenas um gesto de compaixão. Ela é uma declaração divina. Ela confronta a lógica humana, irrita os religiosos, escandaliza os fariseus, porque só Deus pode perdoar pecados. E ali, diante de todos, Jesus não apenas cura, ele reivindica a autoridade celestial. Ele mostra que veio para algo muito maior do que curar corpos. Ele veio para restaurar almas. Talvez você esteja procurando uma cura em sua vida. Talvez tenha vindo até este vídeo querendo respostas, consolo, esperança. Mas e se o que você mais precisa não for aquilo que está pedindo? E se a sua alma estiver mais paralisada que o seu corpo? E se a sua maior necessidade for ser perdoado? Amado, restaurado por dentro? Jesus vê além da aparência. Ele vê o coração. Ele vê o peso que você carrega em silêncio, as dores que ninguém percebe, as culpas que você tenta esconder. E assim como naquele dia, ele se aproxima de você agora. Não com condenação, mas com amor. E diz: filho, filha, os teus pecados estão perdoados. Essa é a essência de Marcos capítulo 2. Essa é a beleza que tantos ignoram. Porque o verdadeiro milagre não foi o homem se levantar da maca. O verdadeiro milagre foi a reconciliação com Deus, a restauração da identidade, o reencontro com a graça. E hoje, Jesus quer fazer o mesmo com você. Antes de mudar a sua situação, ele quer transformar seu coração. Antes de abrir caminhos externos, ele quer curar sua alma por dentro. Então, antes de continuar, pare, reflita. Você está ignorando esse detalhe? Porque talvez esse detalhe seja o começo de tudo que você sempre buscou. O início de uma nova vida, o renascimento de uma fé adormecida, a resposta que sua alma esperava há muito tempo. Fique comigo até o fim deste vídeo, porque o que está escondido em Marcos 2 é mais precioso do que ouro e pode mudar a sua eternidade. Eles chegam cedo, carregam não só o peso de um amigo, mas o peso da esperança. 4 homens, um objetivo, um coração só. Um paralítico deitado em uma maca improvisada e uma fé que move montanhas. A notícia se espalhou rapidamente. Jesus está em casa. A multidão se aglomera. Não há mais espaço nem na porta. Pessoas espremidas por todos os lados. Algumas por curiosidade, outras por desespero. Algumas para criticar, outras para crer. Mas esses 4 homens não se importam com a multidão. Não se abalam com as barreiras. Eles não estão ali por acaso. Não vieram por impulso, vieram porque acreditam. Eles olham para o amigo que carregam, talvez calado, talvez envergonhado, talvez com olhos cansados de esperar por um milagre que nunca chegou. Mas eles acreditam por ele. Eles não apenas falam de fé, eles agem com fé. E quando percebem que a entrada está bloqueada, tomam uma decisão impensável: subir no telhado. Imaginem a cena. Subir com um homem imóvel nos ombros, equilibrar a maca, abrir espaço entre as telhas com as próprias mãos, lidar com o calor,
o cansaço, o olhar confuso dos que estão embaixo. Mas nada disso importa, porque lá dentro está Jesus, e isso é tudo o que eles precisam. Aquele teto quebrado não representa destruição, representa determinação. Aquela abertura no alto da casa não é uma invasão, é um ato de fé. A multidão se cala quando vê o que está acontecendo. A poeira desce do teto, um raio de luz entra pela abertura, e então, lentamente, aquela maca desce, e diante de todos, diante de fariseus, pecadores, pescadores e doutores da lei, o paralítico é colocado aos pés de Jesus. A sala silencia, o momento é tenso, sagrado, carregado de expectativa. E aqui é que precisamos parar. Porque até esse ponto, tudo parece apontar para um milagre físico. O leitor, o ouvinte, os personagens, todos esperam que Jesus diga: levanta-te e anda. É o que qualquer um diria, é o que parece óbvio. Mas é nesse instante que a narrativa de Marcos dá uma guinada surpreendente. Porque Jesus, ao ver a fé deles, dos amigos, não só do paralítico, faz algo que ninguém espera. Ele não cura primeiro, ele perdoa. Ele olha para o homem e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. O ambiente, que até então era de admiração, começa a mudar. Algumas expressões se contraem, olhares se trocam, sussurros surgem no canto da sala, porque o que Jesus acabou de dizer é escandaloso. Ele tocou em uma questão que pertence exclusivamente a Deus. Mas antes de analisarmos isso, precisamos entender a profundidade do que acabou de acontecer. Jesus vê mais do que o corpo paralisado, vê a alma ferida, vê a vergonha, a culpa, os anos de sofrimento, a exclusão social, os pensamentos que ninguém ouviu. E ali, diante da fé dos amigos e da necessidade silenciosa do coração daquele homem, Jesus pronuncia palavras que libertam mais do que pernas. Os teus pecados estão perdoados. Esse é o verdadeiro começo do milagre, e talvez seja o começo de algo novo também em você. O ambiente está carregado de tensão. Por um momento, o silêncio pesa mais do que qualquer palavra. Os fariseus se entreolham, os escribas franzem a testa. Ninguém esperava aquilo. Jesus não disse o que todos esperavam ouvir. Não fez o que todos queriam ver. Ao invés de curar o corpo, ele perdoou os pecados. E essa escolha de palavras não é qualquer detalhe. É uma declaração de guerra contra a hipocrisia religiosa. É um sinal claro da autoridade que Jesus carrega. Uma autoridade que ultrapassa os limites humanos. Porque diante daquela multidão, ao dizer: os teus pecados estão perdoados, Jesus está se posicionando como quem tem o poder que só Deus tem. E é por isso que os mestres da lei se revoltam no coração. Eles não falam em voz alta, mas pensam, julgam, condenam. E Jesus, conhecendo seus pensamentos, pergunta com firmeza e sabedoria: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Ele expõe aquilo que era interno. Ele traz à luz aquilo que estava oculto na mente dos religiosos. E continua: o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou, levanta-te, toma o teu leito e anda? A pergunta é poderosa. Por quê? Perdoar pecados não é algo visível. Não se pode comprovar com os olhos. Mas curar alguém paralítico diante de todos, isso é inegável. É evidente. É imediato. Jesus então diz algo que muda tudo. Para que saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, e então volta-se ao paralítico. Eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E naquele instante, diante de todos, o homem se levanta, devagar, com firmeza, com lágrimas talvez. A maca que antes o carregava, agora é carregada por ele, e a multidão fica em choque. Ninguém pode negar o que acabou de acontecer. A cura foi visível, mas a verdadeira mensagem era invisível. Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Essa cena não foi apenas sobre misericórdia. Foi uma demonstração pública da identidade divina de Cristo. Foi uma prova de que ele é mais do que um mestre, mais do que um curador, mais do que um profeta.
Ele é o Filho do Homem, aquele que tem autoridade no céu e na terra. E essa autoridade não vem da tradição, não vem da religião, não vem da aprovação dos líderes, vem diretamente do Pai. O detalhe que muitos ignoram é que esse milagre não foi apenas para mostrar compaixão, foi para revelar a glória. Jesus sabia exatamente o que estava fazendo. Ele sabia que suas palavras iriam confrontar. Ele sabia que o perdão escandalizaria mais do que a cura. Mas ele não recuou, porque sua missão era clara: restaurar a humanidade, não apenas nos membros atrofiados, mas na alma, separada de Deus. E talvez você também esteja esperando um milagre visível, algo que todos possam ver. Mas Jesus quer primeiro tocar onde ninguém vê, no mais profundo do seu ser. Porque o que ele mais deseja é que você saiba: ele tem autoridade para te perdoar, para te levantar, para te transformar, assim como fez com aquele homem diante de todos. O que acabamos de ver não é apenas uma história sobre cura, é uma revelação da natureza mais profunda de Jesus. Ele não veio ao mundo apenas para aliviar dores, mas para confrontar realidades espirituais que ninguém quer encarar. E é aqui que está o detalhe crucial que quase todo mundo ignora. Jesus, ao perdoar antes de curar, estava revelando sua missão mais essencial. A maior necessidade daquele homem não era voltar a andar, mas ser reconciliado com Deus. E quantos de nós, hoje, estamos como aquele paralítico, imóveis espiritualmente, carregados por outros, dependentes da fé alheia, esperando por algo que alivie a dor que sentimos na superfície, mas ignorando as feridas que estão mais profundas. E Jesus, com o seu olhar penetrante, atravessa a multidão e enxerga o coração. Ele não age por pressa ou pressão, ele age por propósito. Ele sabia que aquele milagre seria mais do que um espetáculo, seria uma declaração. A declaração de que ele não veio apenas como curandeiro, veio como salvador. A autoridade que ele demonstra não é apenas sobre músculos que se movem, mas sobre almas que são restauradas. E é aí que a religião entra em choque com a graça. Os fariseus estavam confortáveis com uma fé controlada, previsível, com regras e cerimônias. Mas Jesus surge quebrando a lógica, perdoando antes de ser solicitado, curando sem seguir os protocolos. E isso revela algo ainda mais profundo. Jesus não espera que a pessoa peça perdão para oferecer perdão. Ele vê a fé, ele reconhece a entrega, ele se move com compaixão. Isso quebra toda a estrutura religiosa da época e talvez também quebre a forma como você tem visto Deus. Talvez você acredite que precisa cumprir requisitos para ser aceito, que precisa subir degraus espirituais antes de ser amado, que precisa ser perfeito para então receber graça. Mas em Marcos 2 o que vemos é o oposto. Vemos um homem imóvel, que não pediu nada com palavras, mas cuja entrega e exposição foram suficientes para comover o coração de Deus. E talvez você também esteja assim, sem forças para pedir, sem coragem para levantar a voz, mas com um coração quebrado, aberto, visível diante do Pai. E é exatamente aí que Jesus age. Ele não espera que você tenha palavras perfeitas. Ele vê o que está dentro e oferece o que só Ele pode dar: perdão. O detalhe ignorado em Marcos 2 não é apenas uma inversão de ordem, cura depois do perdão, mas uma revelação de prioridade. Para Jesus, o mais urgente não é o que se vê, mas o que se carrega na alma. O pecado nos paralisa mais do que qualquer enfermidade física. A culpa nos prende mais do que qualquer limitação externa. E foi por isso que ele veio, para libertar, para restaurar, para perdoar. O milagre que todos viram foi o homem andando, mas o milagre mais profundo foi invisível aos olhos. A alma dele foi tocada primeiro. O coração foi curado antes do corpo. E isso muda tudo. Porque mostra que Deus está mais interessado no que somos do que no que fazemos. Mais interessado em nos restaurar por dentro do que apenas consertar as partes quebradas do lado de fora. E essa é a boa notícia que ecoa até hoje. Jesus continua vendo, continua perdoando, continua restaurando. Não apenas corpos, mas corações. E se você permitir, Ele pode começar isso em você,
agora. E então, diante de todos, Jesus faz aquilo que ninguém mais poderia fazer. Ele transforma silêncio em espanto, ceticismo em louvor. Ele diz ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. Palavras simples, diretas, mas carregadas de autoridade celestial. E naquele instante, o impossível acontece. O homem que por tanto tempo esteve preso ao chão começa a se mover. Seus músculos obedecem, seus ossos se alinham, seus pés se firmam. Ele se levanta, devagar, com emoção, com os olhos marejados, talvez tremendo, não de medo, mas de reverência. Cada passo que ele dá é um testemunho vivo. Cada movimento é uma declaração visível de que o poder de Deus não está preso às limitações humanas. Ele não apenas se levanta, ele carrega a maca. A mesma maca que por anos foi seu limite, agora se torna símbolo da sua libertação. E todos ao redor assistem em silêncio. Ninguém consegue dizer uma palavra. Os religiosos, os críticos, os curiosos, os discípulos, todos são confrontados com uma realidade inegável. Algo sobrenatural acabou de acontecer. Mas preste atenção. O milagre físico foi apenas o selo do que já havia ocorrido no invisível. O perdão já havia sido liberado. O coração já havia sido curado. O corpo agora apenas acompanha a restauração que começou dentro. E esse é o ponto central que muitos ainda não enxergam. Jesus realiza o visível para confirmar o invisível. Ele cura o corpo para mostrar que tem poder sobre a alma. Ele faz o homem andar para provar que já o havia libertado da culpa. Isso muda completamente a forma como devemos encarar os milagres. Porque para Jesus, os sinais e maravilhas não são fins em si mesmos, são janelas. Janelas que apontam para uma realidade maior. Janelas que revelam o caráter do Pai, a compaixão do Filho e o mover do Espírito. Quando Jesus cura aquele homem, ele está dizendo: eu sou mais do que um profeta. Eu sou mais do que um mestre. Eu sou aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. E mais uma vez, os corações sinceros se enchem de fé. Mas os corações religiosos se fecham ainda mais. Porque a graça escandaliza, a liberdade assusta. A bondade de Deus expõe a dureza dos que vivem de regras. Mas Jesus não se detém por isso. Ele continua sua missão: tocar os intocáveis, levantar os caídos, perdoar os quebrados. E talvez hoje você esteja como aquele homem antes do milagre, deitado, em silêncio, cansado, carregando pesos que ninguém vê, preso a culpas antigas, a erros passados, a vozes internas que te disseram que você não pode, não consegue, não merece. Mas Jesus olha para você como olhou para aquele paralítico e diz: levanta. Essa palavra carrega poder. Ela rompe correntes invisíveis, ela desfaz prisões emocionais, ela quebra rótulos e acusações. Porque quando Jesus fala, o impossível perde força. A vergonha cede lugar à graça. A dor dá espaço para a esperança. E então, você não apenas se levanta, você carrega aquilo que antes te prendia. O passado já não te segura mais. O peso já não te define mais. O que te paralisava agora se torna testemunho. E você começa a caminhar, não por força própria, mas pela palavra daquele que tem todo o poder. Porque o verdadeiro milagre é este: Jesus te levanta por inteiro, corpo, alma e espírito, e te envia de volta para casa transformado. Talvez você tenha chegado até aqui procurando entender o milagre. Talvez tenha vindo em busca de respostas, consolo, direção. Talvez tenha clicado neste vídeo com um coração cansado, sobrecarregado, um espírito exausto de tanto tentar e não conseguir. E agora, você percebe que o milagre de Marcos 2 fala mais com você do que imaginava. Porque a história não é só sobre um homem paralítico que voltou a andar. É sobre um Deus que nos vê quando ninguém vê. Um Deus que enxerga além do que está quebrado por fora. Um Deus que toca primeiro onde dói por dentro. Jesus, ao dizer os teus pecados estão perdoados, estava falando com todos nós, com os que tropeçam em culpa, com os que afundam em silêncio, com os que não conseguem se levantar sozinhos.
Ele falou com o paralítico, mas também falou com os religiosos, com os orgulhosos, com os que julgam, com os que escondem sua paralisia por trás de aparências. Ele falou com uma geração inteira que ainda não entendeu que o maior milagre não é andar, é ser perdoado. E agora, ele fala com você. Sim, com você que ouviu até aqui. Você que está lutando para se manter de pé no meio de tanta pressão, tanta dor, tanta incerteza. Jesus não te ignora. Ele vê sua luta. Ele conhece suas noites em claro, seus pensamentos mais profundos, suas falhas mais escondidas. E mesmo assim, ele se aproxima e diz: Filho, filha, os teus pecados estão perdoados. Você não precisa mais viver deitado no chão da vergonha. Você não precisa mais ser definido pelos erros do passado. Você não é mais prisioneiro do medo, da dúvida, da culpa. O que te mantinha preso já não tem mais poder, porque a palavra de Jesus é maior do que a acusação. A graça de Jesus é mais forte que o pecado, e a presença dele é capaz de levantar até os que já desistiram de tentar. Hoje, ele está aqui, não em uma casa apertada, cheia de gente, mas aí mesmo onde você está agora, na sua sala, no seu quarto, no seu trabalho, no seu silêncio. E ele continua dizendo: levanta, levanta da dor, levanta da apatia, levanta do desânimo, levanta da paralisia espiritual. E anda, anda com a cabeça erguida, anda com fé, anda com a certeza de que você foi alcançado por algo eterno. Porque quando Jesus perdoa, ele não deixa você onde está, ele te transforma por inteiro e te envia para viver uma nova história. Uma história marcada não pelo que te derrubou, mas por aquele que te levantou. Não pelo que te feriu, mas por aquele que te curou. Não pelo que te acusou, mas por aquele que te chamou de filho. Então agora, não fique apenas emocionado. Responda. Sim, responda a essa graça. Fale com Deus. Entregue-se a Ele. Confessa o que está aí dentro. Receba o perdão. Receba a nova vida. Porque o detalhe que você ignorava em Marcos 2 é o início de um recomeço que pode mudar tudo. E se você crê, diga em voz alta, com fé: Senhor Jesus, eu recebo o teu perdão. Me levanta, me transforma, me envia. E assim como aquele homem, você também vai se levantar. Não porque merece, mas porque foi alcançado pela graça. E a graça nunca falha, nunca atrasa, nunca desiste. Ela sempre chega, bem na hora certa, como agora.